os irmãos, que está lá no livro de 2 Samuel. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 12, versículo de número... Vamos ler aqui o versículo 17. Vamos ler desde o começo, né? Desde o início do primeiro versículo. E como o texto é pequeno, vamos até o versículo de número 23. O texto diz assim, 2 Samuel, capítulo 12, versículo de número 15. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Davi suplicou a Deus pela criança, Davi jejuava, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciãos do seu palácio se aproximaram dele para levantar do chão, porém ele não quis e não comeu com eles. No 7º dia a criança morreu, e os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo que a criança estava morta, porque diziam: quando a criança ainda estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvido à nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer alguma loucura. Mas Davi notou que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança havia morrido, e então perguntou: a criança morreu? E eles responderam: morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou a sua roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois voltou para o palácio e pediu comida, e puseram-na diante dele, e ele comeu. E os seus servos lhe disseram: que é isso que o Senhor fez pela criança? Viva o Senhor jejuou e chorou, mas depois que ela morreu, se levantou e se pôs a comer. Davi respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, porque dizia: talvez o Senhor se compadeça de mim e a criança continuará viva. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderei eu trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará a mim. Amém? Eu quero que você feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração e diga comigo aí: Senhor Jesus, fale comigo, porque eu preciso entender, compreender a Tua Palavra. Fala comigo, Senhor, eu necessito de entender a Tua Palavra. Amém? Amados, essa palavra aqui é muito importante, é uma palavra muito importante para a vida dos cristãos, para a vida dos servos de Deus, para a vida daquelas pessoas que creem na palavra de Deus, aquelas pessoas que acreditam nos dias de hoje ainda na palavra de Deus. A Bíblia relata a história de Davi. Davi teve um filho com Betseba, e esta mulher, qual ele teve filho, era a mulher de Urias, o qual morreu em batalha, porque Davi colocou ele na frente da batalha, ele acabou falecendo. E agora ele estava com uma criança no colo, e essa criança veio adoecer, ficou doente. E Davi, então, por causa dessa criança ficar doente, ele queria tanto que essa criança vivesse, que ele começou a orar, ele começou a jejuar, ele teve uma vida assim de lamento, e pedindo a Deus: Deus, tem misericórdia, salva essa criança, cura essa criança. Então a oração foi intensa, ele ficou dias ali orando para que aquela criança se recuperasse da sua saúde. Mas aquela criança, Davi não dormia, não comia, Davi não tomava banho, Davi deixou a barba crescer, Davi ficou ali em jejum total. E a criança então veio a falecer, mesmo ele orando, mesmo ele jejuando, mesmo ele consagrando,
Mesmo ele fazendo de tudo, essa criança veio a falecer. E até os servos dele ficou com medo de contar a ele o falecimento, mas ele notou que tinha algo estranho no ar, tem alguma coisa errada. A criança morreu, e aí todo mundo falou: sim, morreu. E aí ele levanta da onde ele estava no chão, com as suas vestes rasgadas, se levanta, vai lá, toma banho, se unge, tira a barba, vai para dentro do templo, vai orar, vai glorificar e exaltar o nome do Senhor, volta do templo, pede para servir um banquete, faz uma festa e come. Aí alguém pergunta: por que esse homem fez isso enquanto a criança estava ali viva? Ele estava dessa forma, e agora que a criança morre, ao invés dele se lamentar, chorar, agora que era a hora dele chorar, ele faz festa e depois fala para aquelas pessoas que questionam ele. Ele diz: olha, enquanto ela estava viva, eu tinha esperança que houvesse cura, que houvesse milagre, que o Senhor pudesse restaurar a saúde dessa criança, mas agora que essa criança veio a falecer, não tem porquê eu ficar orando, ficar chorando, ficar se lamentando, porque eu não posso trazê-la de volta. Agora só eu é que um dia vou chegar próximo a ela. Ele estava falando do dia da partida dele. E alguém pergunta agora: o que isso tem a ver com a vida de hoje nossa? O que isso quer dizer com a gente hoje? O que quer falar para a gente? O que a palavra de Deus quer falar para a gente? O que a palavra de Deus quer nos incluir nessa história? Porque muitos de nós ficamos nos lamentando de situações que já aconteceram com a gente, coisa que nós não conquistamos. Era o amor perdido, era uma casa que você foi comprar e não deu certo, um carro que você perdeu, uma situação que você teve e agora não tem mais, uma situação que você se lamenta por você não ter conquistado. Eu não constituí família, olha, era para mim estar numa faculdade A, faculdade B, era para mim ter feito isso, era para mim ter feito aquilo, e a gente arruma um monte de argumento para poder falar. E Deus falou comigo hoje através dessa palavra que eu estava lendo, e eu fiquei preocupado pensando: meu Deus, como a palavra de Deus é tão forte e é traduzida para os dias de hoje, para a nossa vida. Nós nos lamentamos e ficamos lembrando do passado e sofrendo, sendo que nesse texto aqui Deus já fala conosco dizendo: enquanto nós estamos naquela batalha, lutando por aquilo, por um marido que está indo embora, por uma esposa que está indo embora, enquanto nós estamos lutando por uma situação de enfermidade, uma situação que você está ali lutando para conquistar, e de repente você perde aquilo que você está lutando, perde aquilo que você tentou e não conseguiu, e aí então entra a palavra de Deus dizendo para nós: enquanto nós estávamos lutando, havia esperança em nós, para que aquilo voltasse para nós, o marido voltasse, a esposa voltasse, o filho fosse recuperado, o filho não fosse para a cadeia, enquanto você estava ali. Mas a partir daquele momento em que o filho morreu, que o marido já foi, que já você se desiludiu com o passado, então a Bíblia fala que Davi se levanta e faz festa, quer dizer, se levanta e vai viver. É isso que a palavra de Deus está dizendo, para a gente não ficar se lamentando, porque o tempo passa muito rápido, as células morrem, as pessoas ficam velhas, e aí vai passando o tempo, e aí a Bíblia chega a mencionar que o passar do tempo vai chegar um momento que a gente vai falar assim: não teve em nós contentamento, de tanto que a gente lutou por uma situação, se desgastamos por causa daquela situação e perdemos a batalha e agora se lastimamos. E muitas pessoas ficam se lastimando até o dia de hoje. Pessoas que entram em depressão por causa disso, pessoas que sofrem por causa disso, por não ter conquistado, por não ter chegado ao alvo que ela queria chegar. Então ela fica se lamentando, que meu sonho era isso, eu não conquistei, meu sonho era aquilo, não conquistei. E é hora da gente se levantar como Davi se levantou, tomar um banho, se ungir, olha, ir para o templo adorar a Deus, glorificar o nome do Senhor e viver uma nova vida, porque é isso que Deus quer. Porque a Bíblia diz aqui que Davi diz assim, Davi respondeu no versículo 22: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei
dizia: talvez o Senhor se compadeça de mim, e a criança continuará viva. Enquanto estamos no problema, nós estamos ali orando, buscando, clamando. Aconteceu um episódio desse comigo, quando meu pai estava internado. Meu pai estava com um problema muito grave no pulmão, devido às suas viagens. Uma hora estava no frio, outra hora estava no calor, e o médico mencionou isso para mim. E disse que ele não tinha mais cura. Mas eu falei: não tem cura para o Senhor, mas para Deus tem cura. Então eu fui orar. E orava, eu ficava com ele à noite, durante o dia, à tardezinha, orando, eu ungia ele, orava. Falei: poxa, eu sou pastor, eu tenho que orar por este homem. E eu cria na cura, ele entubado, mas eu estava crendo na cura. E muitas vezes ele lá internado, eu saía de lá, vinha para cá, fazia um culto com os irmãos, me alegrava com os irmãos e voltava para lá. E bem no dia que ele falece, ele morre. No dia seguinte nós estávamos fazendo culto aqui na igreja, adorando e louvando a Deus. Alguém me perguntou assim: mas seu pai não morreu ontem? Eu falei: morreu. E você está aí adorando, glorificando a Deus? Eu falei: então, enquanto ele estava vivo eu tinha esperança, agora só na glória que eu vou ver ele. É isso que o Senhor fala, e Davi mencionou sobre isso, que muitas pessoas se lamentam, sofrem, padecem por situações na vida delas, ficam se lamentando e passam anos se lamentando, envelhecem se lamentando, olham para perto daquela pessoa, está empolgada, ressecada, aquela pessoa está se definhando, porque fica se lamentando no passado, sofrendo no passado, padecendo no passado. E a Bíblia diz: deixando as coisas que para trás ficam. O apóstolo Paulo, quando ele menciona isso, ele está dizendo: deixa as coisas para trás agora e olhe para o alvo, que é Cristo que é o nosso alvo. Nós temos que olhar à frente, o que Deus tem para nós, e Deus tem coisas grandes e firmes ainda que nós nem sabemos. Ele tem coisas tremendas para nós, e nós ficamos se lamentando, perdendo o nosso tempo, sofrendo com o passado, sofrendo com situações da nossa vida. E Davi nos traz uma coisa muito importante nesse texto, que ele diz: mas agora que essa criança morreu, olha o que ele fala: mas agora que ela morreu, por que eu vou ficar jejuando, passando fome? Olha o que ele está dizendo: por que eu vou ficar assim, sofrendo? Poderei eu trazê-la de volta? Ou irei até ela? Tem pessoas que ficam de luto o resto da vida, e todas as vezes que olham para a foto de alguém que morreu, choram, se lamentam, padecem. Sabe qual é o conselho que eu dou? Tire a foto da sua frente, pare de ficar olhando para a foto, pare de ficar guardando. Tem gente que guarda a roupa das pessoas que morreram, fica guardando o quarto intacto lá. A criança que morreu, ela ficava aqui, entra no quarto e chora. Tem pessoas que saem da casa deles para chorar dentro do cemitério, sendo que a Bíblia fala assim: ai daqueles que cultuam os mortos, que vão lá conversar com o morto. Tem gente que vive dessa forma assim, o tempo inteiro, se lamentando, chorando, levando flor lá no sepulcro para chorar lá, se lamentar. Para! Viva o que Deus tem para a sua vida. Viva o que Deus tem para a sua casa, viva o que Deus tem para a sua família. Comece a viver o hoje de Deus, se alegrar na presença do Senhor, porque a Bíblia diz para a gente se alegrar na presença dEle, glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle. Esqueça o passado, pare de sofrer com besteira, porque quando a gente sofre com besteira, a gente se envelhece, a gente fica doente. A maior parte das pessoas que ficam enfermas, fica porque se lamenta, fica trazendo um trauma na vida dele, porque fica preocupado com o que aconteceu no passado, que não tem como trazer de volta. E quando as pessoas ficam dessa forma, começa a gerar um câncer no estômago, começa a gerar um câncer na garganta, começa a crescer, ter uma diabetes, a pessoa começa a ficar enferma, mexe com pressão, mexe com tudo na vida dela, porque fica se lamentando com o passado, uma coisa que já se foi, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. É isso que nós temos que fazer, parar de olhar para o passado e começar a olhar para o presente. Davi, depois que o filho morreu, ele se levanta, toma um banho, e sabe uma coisa? Eu vou adorar a Deus, e vai adorar a Deus, e
vai louvar o nome do Senhor, e alguém vai questionar ele e falar assim: já morreu, já era, agora eu não tenho como trazer de volta, só um dia que eu vou encontrar com eles na glória. É assim que nós temos que pensar. Uma certa vez estávamos numa cidade, não vou citar o nome da cidade para não expor a pessoa, mas nós estávamos numa cidade e aquela pessoa tinha morrido um filho dessa pessoa, uma filha, e essa pessoa agora, eu cheguei na casa dela, fui 3 vezes na casa dessa pessoa. As 3 vezes que eu fui lá, ela me levou no quarto dessa menina. Ali a caminha dela, e chorava. Ali o lugar que ela ficava. Aqui a roupinha dela, abria a gaveta, olha a roupinha dela, olha isso, olha aquilo. E chorava, 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 chorava. E nessa 3ª vez que eu estive com ela, essa pessoa, eu disse para essa pessoa assim: para de chorar, para de se lamentar. A sua filha foi uma pessoa boa enquanto estava aqui, agora já não está mais. E você precisa esquecer dessa situação e começar a cuidar dos outros filhos que precisam de você. Porque tem gente que vive de luto, depressivo por causa disso, e sofre por causa disso. Essa mulher contraiu uma diabetes, sofreu por causa disso. Cada corte que tinha no corpo era difícil cicatrizar, e até a dor no coração estava difícil cicatrizar. Ministrei na vida dela, entregou a vida a Jesus. Eu falei: se você quer encontrar com a sua filha um dia, aceite Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, e só pense que um dia você vai encontrar com ela na glória. Porque tem pessoas que a pessoa está doente, ela quer que a pessoa fique doente do lado dela. Quer rezar, não, tem que ficar aqui, está doente, está com câncer, estado terminal, tudo se desfazendo dentro daquela pessoa, mas a pessoa quer que ela fique, não, quero que ela fique perto de mim. E não é normal, não é, vamos dizer assim, é terrível pensar dessa forma, lógico que não, mas é uma parte egoísta da nossa parte. A gente vendo a pessoa sofrer, mas quer que a pessoa fique perto da gente, não quer que morre, não. Mas o certo é a gente orar a oração do Pai Nosso, dizendo: Senhor, faça a tua vontade, não a minha, sendo que o Senhor ensinou a gente a orar dessa forma. Nós precisamos começar a ter uma vida diferente da presença de Deus, começar a viver o que Deus tem para nós, e ser a igreja de Deus, começar a viver as promessas de Deus, começar a olhar para dentro das Sagradas Escrituras e começar a ver nela o que Deus tem para nós, começar a olhar para ela e se espelhar dentro dela, como essa história de Davi. Se nós começarmos a se espelhar nessa história, nós não vamos mais ficar se lamentando com o passado, vamos deixar o passado de lado, vamos largar as coisas que para trás ficam, porque o Senhor assim: ó, eu faço nova todas as coisas na sua vida. Ele fala isso, Ele quer fazer tudo novo na nossa vida. Esquece o passado que é velho, começa a viver o novo de Deus na sua vida, porque você vivendo o novo de Deus, você vai viver alegre, vai viver feliz, porque você fala assim: não, eu estou vivo, eu estou aqui, eu vou dar conta da minha casa, vou dar conta da minha família, eu vou cuidar dos meus e vou crescer. É isso que Deus tem para nós, é isso que Deus tem para você. Por isso nós precisamos adorar a Deus. Não adianta a gente viver de passado. Pessoas que vivem de passado é museu. Nós precisamos começar a olhar para a nossa vida e viver no presente e no futuro que Deus tem para nós. Deus tem coisas grandes e firmes que ainda nós nem sabemos. Nós precisamos parar de se lamentar: eu votei errado. Se votou errado, acabou, na próxima eleição você vota certo. É assim que funciona. Deu errado, foi um teste que você fez, agora você vota certo. E não fica se lamentando, brigando por causa disso. Nós ficamos brigando, se lamentando: eu estou morando nessa casa, essa casa me traz problema. Não, irmão, quem faz o local é nós, quem faz a alegria é nós. Tem gente que fica fazendo da cidade um inferno: essa cidade aqui me trouxe maldição, essa cidade, nada. Quem traz maldição na nossa vida é nós mesmos. Dos problemas que nós já trazemos na nossa vida, as angústias que nós trazemos na nossa vida. Pessoas amargas amargam outras pessoas, pessoas tristes entristecem outras pessoas, pessoas nervosas deixam outras pessoas nervosas. Sempre é assim, é um contágio que as pessoas levam para outras pessoas. Se uma pessoa está irritada dentro de casa, ela consegue irritar todo mundo que está dentro da casa. Parece aquela laranja podre que está podre e apodrece o saco inteiro da laranja. Então nós precisamos começar a mudar. A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor. A pessoa chega nervosa perto de você, você trata ela bem, trata ela de uma maneira que ela vai olhar e vai se envergonhar do jeito que ela está conversando com você. Por isso,
nós precisamos olhar para o Senhor, olhar para a cruz de Cristo e falar: Deus, eu estou olhando para o Senhor, eu estou parando de olhar para o meu passado, de sofrer por causa do meu passado. E o passado da gente faz a gente trazer problemas para o casamento, o passado faz a gente trazer problema para dentro da casa da gente, o passado traz problemas nos relacionamentos, em família, até dentro de trabalho. Por causa do passado você traz ali e fica acusando todo mundo, que as pessoas estão olhando todo para você, ninguém está ligando para você, as pessoas estão desprezando, você está sofrendo bullying, e é isso e aquilo, se jogando numa angústia, numa tristeza, num sofrimento eterno. Mas o Senhor fala para a gente parar de olhar para essas circunstâncias, parar de olhar para as tristezas, olhar para as angústias, olhar para o passado, e vamos olhar para a cruz de Cristo. E quando nós olharmos para a cruz de Cristo, nós vamos ver que Ele não está mais lá, nós vamos ver que Ele ressuscitou, vamos ver que as mulheres foram lá, as Marias chegaram perto do túmulo e viram que a pedra estava removida, e aí agora elas começam a chorar: olha, roubaram onde colocaram o corpo do nosso Senhor. E aparece o Senhor dizendo assim: Ele já não está mais aqui. O vivente agora é o vivente entre os mortos, agora Ele vive para sempre, Ele vive, por isso nós adoramos a Ele, nós glorificamos a Ele, porque Ele vive. Da mesma maneira que Ele vive, nós temos que viver. Da mesma maneira que Ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar sonhos, alegria, paz, tantas coisas que Deus tem para nós. É só nós crermos que Deus vai fazer. Deus é aquele que vai continuar fazendo milagre na nossa vida. Se nós ficarmos pensando não vai dar certo, não vai acontecer porque não aconteceu no passado, esqueça o passado e comece a viver o hoje, porque o hoje Deus tem novidade, Deus tem novidade para nós. E amanhã é outro dia, amanhã o sol nasce, amanhã é outro ar que você vai respirar. Amanhã você levanta e vai dizer: bendito é o Senhor que está em mim, bendito é o Senhor que está cuidando de mim, bendito é o Senhor que está agindo na minha vida. É isso que nós precisamos começar a pensar, analisar e dizer: Deus, o Senhor tem o melhor para a minha vida, o Senhor tem sempre o melhor para a minha vida, e Deus sempre vai ter. Por isso nós precisamos pegar essa história de Davi, vermos o que aconteceu na vida de Davi, vemos que ele errou sim no passado, vemos que ele pagou um alto preço pelo erro, vemos que agora tem uma criança de apenas 7 meses, uma criança linda no colo dele, um sonho realizado ali, uma coisa maravilhosa no colo de Davi. Mas Davi se lamenta, Davi chora, Davi clama a Deus, Davi jejua, Davi sofre, Davi passa ali um perrengue por causa daquela situação. Mas quando passa aquela situação de tristeza, quando aquela criança morre, que aquela criança agora é sepultada, Davi se levanta e adora o Senhor. É isso que nós temos que fazer. O tempo da calamidade está acabando, o tempo da tristeza está acabando, o tempo do luto está acabando, o tempo de angústia está acabando, o tempo que nós passávamos a miséria está acabando. Vai começar um novo tempo para nós cantarmos e adorarmos a Deus, um novo tempo para nós adorarmos ao Senhor. Talvez você fale assim: mas pastor, eu estou passando luta ainda, eu estou passando sofrimento ainda. Pode ficar tranquilo, porque a Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Por isso nós cremos nisso, nós confiamos nisso, cremos que Ele é Senhor da minha vida, cremos que Ele é Senhor da nossa vida. Por isso nós vamos orar. Eu gostaria que você, na sua casa, nós nos colocássemos em pé, porque nós vamos pedir a Deus, vamos clamar ao Senhor nesse momento, e vamos pedir a Deus: Deus, vem trabalhar na nossa vida, Senhor. Nós precisamos tanto do Senhor, Pai. Assim como Davi precisou do Senhor naquele momento, que ele tinha esperança daquela criança se ficar saudável, crescer, para ter um testemunho lindo para contar, e a gente contar essa história dizendo: o filho de Davi, aquele menino, ele restaurou a saúde, e aquele menino ficou bem, e a gente poderia contar esse testemunho. Mas a gente está contando uma outra história aqui, e essa outra história aqui que nós estamos contando é uma história de um homem que sofreu sim, padeceu sim, angustiou-se sim, mas assim que passou aquele momento, não estou dizendo para você não ter o seu momento de luto, você pode ter seu momento de luto, você pode passar por seu momento de tristeza, você pode passar nos vales de lágrimas, vales de dores, mas nós vamos ressuscitar com o Senhor.
porque vamos passar também no vale, aquele vale maravilhoso que a Bíblia diz: eu sou o lírio dos vales, a rosa de Saron. E nós vamos sentir o perfume de Cristo na nossa vida, e vamos poder dizer: Senhor, eu estou passando um vale abençoado que o Senhor colocou para nós passarmos, porque a tua palavra diz que o Senhor vai construir rio no meio do ermos, ponte em lugares que estão afastados, a endireitar os nossos caminhos e fazer a gente passar em caminhos planos. É isso que eu creio que Deus vai fazer isso acontecer, e por isso nós vamos orar. E eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pela tua casa, eu quero orar pela tua família, porque dias melhores virão, dias melhores virão, e eu creio nisso, porque você vai cantar esse ano de vitórias, vai cantar esse ano de milagre, e vai dizer que só o Senhor é Deus. Atravesse do outro lado e diga que só o Senhor é Deus. O Jordão abriu no meio e eles passaram e disseram: só o Senhor é Deus. O Mar Vermelho abriu no meio e eles passaram e disseram: só o Senhor é Deus. É isso que nós vamos dizer, porque só o Senhor é Deus da nossa vida. Não vamos mais viver de passado, não vamos mais chorar pelas migalhas que já caíram, não vamos mais chorar por leites derramados, mas vamos olhar para o Senhor Jesus e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor tem muita coisa para mim ainda, eu sei que o Senhor tem bênçãos inefáveis para nós ainda, eu sei que o Senhor tem milagres para nós ainda, eu sei que o Senhor tem coisas grandes e firmes, eu sei que o Senhor vai abrir as comportas do céu e vai derramar sobre nós as suas bênçãos. Deus tem alegria para você, Deus tem vitória para você, Deus tem milagre para você. Então ore ao Senhor. Pai, aqui, Senhor, está a tua igreja, aqui, Senhor, está o teu povo diante da tua presença, Pai. Aqui, Senhor, está a tua filha, Pai. Olha, Senhor, o teu filho, Senhor, que se lamentou, que chorou, Senhor. Senhor, viveu momentos de luto, momentos de tristeza, momentos de angústia, momentos de dores, Pai. Pai, doía o corpo inteiro, dos pés à cabeça, mas tu és o Deus da restauração, tu és o Deus da saúde, tu és o Deus do milagre, tu és o Deus da cura, tu és o Deus que muda situações da nossa vida. Saia do luto, filho, saia do luto do relacionamento, saia do luto da tristeza, saia do luto do desemprego, saia do luto agora pelo poder do nome do Senhor, saia do luto do sofrimento, saia do luto desse relacionamento e comece a viver o que Deus tem para a sua vida. Comece a viver o milagre, comece a viver o milagre, filha, comece a viver o milagre, filho. Talvez você está falando: o ano está passando, pastor, eu não tenho providência nenhuma na minha vida. Pastor, eu estou passando tristezas e angústias e dores, mas o Senhor está entrando com providência aí. Você passou pelo vale da sombra da morte, você passou no charco de lodo, lamaçado no pecado, mas o Senhor tirou você dali, o Senhor tirou você de lá do Egito, o Senhor colocou seus pés na rocha, firmou seus passos, tirou os vícios da sua vida, tirou toda a tristeza, toda a angústia, toda a dor, todo o sofrimento, e está te colocando agora nos seus lábios um novo cântico, um hino ao Senhor, um hino de adorador, um hino de adoradora, dizendo: eu glorifico o teu nome, eu exalto o teu nome, porque tu estás aqui, Senhor, tu estás aqui, Senhor, na minha vida. O Senhor está nesta vida agora, aí dentro da casa, aí nesse leito de hospital. O Senhor está, Senhor, nesta vida agora, e trazendo cura, trazendo restauração para essas pessoas, ó Pai. Senhor, pessoas passaram por lutos durante esse tempo, Pai, por causa de pandemia, por causa de enfermidade, por causa de vírus, mas o Senhor está trazendo alegria a esses corações, o Senhor está trazendo alegria a esta mulher, o Senhor está trazendo alegria